Alvo de pesquisas arqueológicas, especulações filosóficas, cálculos matemáticos e medições infindáveis, as pirâmides do Egito sempre despertaram e continuarão despertando ao longo dos séculos curiosidade e admiração no ser humano. Durante o período de aproximadamente um milênio, entre 2630 e 1640 a.C., os egípcios construíram suas famosas pirâmides, dentre as quais 3 delas assombram o mundo até hoje pela sua grandiosidade e perfeição arquitetônica. Meu querido aluno, é um prazer tê-lo novamente aí para mais uma aula. E o nosso assunto hoje é pirâmide. Vamos estudar pirâmide. E olha só, se eu chegasse para você e perguntasse como é que se constrói uma pirâmide? Muito fácil. Pega um plano de uma base e desenha nele uma figura poligonal. Depois, destaca um ponto aqui no alto, fora desse plano. Une esse ponto a cada vértice da figura poligonal formada. Ótimo, você acabou de construir a sua pirâmide. Vamos ver como é que ficaria isso aqui no nosso PowerPoint. Analisa comigo. Aqui tem um plano alfa. Dentro dele eu construí uma figura poligonal. Não completa, só uma parte dela. Olha agora o que eu vou fazer. Pego um ponto V aqui no alto e uno esse vértice a cada vértice daqui, ó, da figura poligonal. Você acabou de ver a construção de uma pirâmide. E deixa eu te contar, existem alguns casos de pirâmide. Existe a pirâmide reta, a pirâmide oblíqua e você vai ver aqui também o caso da pirâmide regular. Tudo isso. Rodrigo, como é que fica isso daí? Irei lhe explicar. Analisa comigo. Uma pirâmide é regular quando a base é um polígono regular. E a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o quê? É o centro dela. Então, deixa eu te contar esse segredo. Se eu chegar para você e falar, desenhe uma figura poligonal. Se essa figura poligonal for um polígono o quê? Regular. Show de bola. Pega agora um ponto aqui no alto. Se a projeção ortogonal, lembra, eu já te ensinei isso lá em geometria de posição. A projeção ortogonal vai cair exatamente aonde? No centro da base, formando com ele um ângulo de 90 graus, show de bola, meu aluno. O que você acabou de construir? Uma pirâmide regular. Quando você faz isso, você vai dar o nome da pirâmide de acordo com o polígono da base. Como assim um nome de acordo com o polígono da base? Vou lhe explicar. Vai ser pirâmide hexagonal regular se a base for um quê? Hexágono, show. Pirâmide pentagonal regular se a base for o quê? Um pentágono. Maravilha, meu aluno. Continua aqui e olha o que vai ocorrer agora. Elementos de uma pirâmide regular. Quem são os elementos de uma pirâmide regular? Primeira coisa, venho eu aqui na figura e destaco o desenho para você. Essa pirâmide aqui, no caso, seria uma pirâmide o quê? Qual é a base dela? Um quadrado. Então seria uma pirâmide quadrangular regular. Olha o que vai ocorrer. A distância daqui de cima, do vértice até o centro dessa base, vai ser o que mesmo? Show, a altura. Eu tenho a altura da pirâmide. Agora, a distância do centro da base aqui ao ponto médio da aresta da base vai ser exatamente o quê? Lembra, a gente aprendeu lá em geometria plana, a distância do centro ao ponto médio da figura formada vai ser o quê? O apótema. Mas aqui vai ser o apótema da base. Guarda isso, apótema da base. E a distância do vértice até esse ponto médio, passando pela face, vai ser o quê? Apótema da pirâmide, ou um segredinho aqui para você, uma dica, altura da face, porque em toda a pirâmide as faces vão ser sempre que figuras geométricas? Show, isso aí, vão ser triângulos, e se as faces são triângulos, quando ela é uma pirâmide regular, a altura da face ou apótema da pirâmide vai ser a altura desse triângulo. Valeu ou não valeu, meu aluno? Nisso, olha o que eu posso relacionar aqui. A, apótema da base. H, altura da pirâmide. Azão, aquele azão maior, apótema da pirâmide, ou, para você, altura da face. Onde esse Ozinho, lembra a projeção ortogonal? Exatamente no centro da base. Show de bola. A Grande Pirâmide de Gizé é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que chegou aos nossos dias. A altura original da Grande Pirâmide era 146 metros, diminuiu 9 metros devido à erosão e ao tempo. Ela era o edifício mais alto do mundo até a construção da Torre Eiffel em 1889. Analisa. Se eu chegar aqui, eu vou ter algumas fórmulas para a gente comparar.
da área lateral. Como é que seria a nossa fórmula de área lateral? Vamos analisar antes de ver o PowerPoint. Se eu viro para você e falo, cada face é o quê? Um triângulo independente de. Eu quero muito a sua ajuda. Qual é a área de triângulo? Base vezes altura sobre 2. Mas se você sabe que na face ali é um triângulozinho, onde a base é o quê? A aresta da base. Onde a altura vai ser o apótema da pirâmide, ou aquela dica, altura da face. Por isso que eu te dou essa dica, para você gravar na hora de achar a área lateral. Vamos lá, pensa comigo. Eu quero achar a área lateral de uma pirâmide. Como é que seria a área de uma face? Se é um triângulo, base vezes altura sobre 2. Como a base é uma arestazinha ali, vai ser a aresta da base vezes altura da face sobre 2. Mas uma vez só? Não sei. Depende do número de lados que tem a base. Se a base for quadrangular, como é o nosso exemplo, você vai ter quantos lados ali na aresta da base? 4. Se for pentagonal, 5. Hexagonal, 6. Mas aqui entre a gente, se eu chegasse para você e falasse 6 vezes aresta da base vezes altura sobre 2, só um comentário aqui, eu vou ter exatamente o quê? O semiperímetro vezes a altura da face. Por quê? Porque está sobre 2, não está? E nessa relação, olha o que ocorre aqui na fórmula. A área lateral é igual a P vezes esse azão, não R. Quem era esse azão mesmo? Isso, a altura da face ou apótema da pirâmide. E se eu tenho P, o que é esse P? Vou escrever para você. P é o semiperímetro da base. O que é perímetro? Primeira coisa, é a soma de todos os lados. Semiperímetro é a metade. Então, se P é o semiperímetro da base, o azão é o apótema da pirâmide, você vai ter sempre a área lateral igual a semiperímetro vezes o quê? O apótema da pirâmide. Valeu, meu aluno. Vamos agora para outra relação, a área total. Ah, Rodrigo, eu não sei não. Claro que sabe. Por que você sabe? Irei lhe explicar. Você sabe porque se eu tenho aqui agora as faces laterais e uma base, qual seria a área total? Show! A área lateral mais o que? A área da base. E como é que você vai ter essa relação? Acompanha. Área total igual a SB, onde SB é a nossa área da base. Ah, tem uma fórmula única? Jamais. Por quê? Ótimo, porque depende da base. Se for um hexágono é uma fórmula, se for um pentágono é outra e assim vai. Área total igual a SB mais SL. Vamos. SB, como falado, área da base. SL, como falado, área lateral. Continuando, volume. Volume é interessante. E nesse daí eu quero muito a tua ajuda. Sabe por quê, meu aluno? Porque agora é uma parte um pouco difícil de demonstrar, mas eu irei demonstrar para você. O volume de qualquer pirâmide é dado pela fórmula área da base vezes altura sobre 3. Eu vou lembrar uma coisa que eu já te ensinei. Um prisma. Qual era o volume de um prisma? Independente dele, lembra? Esqueceu? Irei recordar. Se eu pegar várias folhas de papel iguais, idênticas, lembra a brincadeira que eu fiz? Pega o teu caderno, pega aí todas as folhas, bota uma sobre a outra, vai formar um prisma ou não vai? Vai! E qual seria o volume desse prisma? Ah, papel de baixo vezes a quantidade. Existe isso? Não existe. No lugar de papel de baixo vai ser o quê? A área da base. E quanto maior a quantidade, maior o quê desse prisma, hein? A altura. Logo, o volume seria a área da base vezes a altura. Mas isso no prisma. E ali, eu tenho um prisma? Não. Ali eu tenho uma pirâmide. No prisma, as bases eram paralelas e iguais. Aqui não, só possui uma base. Então você vai ter um ponto de partida, que é a base, e um pontinho aqui no alto ligando. E qual é a relação? Você vai guardar para mim. Eu vou pegar a área da base vezes a altura e dividir por 3. Por que isso? Vamos ver. Chego aqui, depois de falar volume, SB vezes H sobre 3, vamos demonstrar. Onde? Recorda para mim. SB, área da base, H, altura. Demonstração disso. Primeira coisa que eu vou fazer para você guardar. Como eu falei, isso aqui é o quê? Show, um prisma. É um prisma. Prisma triangular. Sabe o que eu quero? Eu sei que é difícil, mas eu vou contar com a sua imaginação e que você venha comigo agora mais do que nunca, porque eu vou tentar dar cortes aqui nessa figura. Rodrigo, como assim corte? Acompanha comigo. Tá vendo essa pontinha daqui? Eu vou chegar
Finge que eu tivesse uma serra aqui, uma serra de maneira que eu pudesse cortar. Como cortar? Cortar esse blocozinho aqui assim. Eu não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Peço que você olhe para esse painel daqui. Nesse painel, eu vou considerar essa aqui, esse lado aqui do painel, como sendo uma das faces desse prisma. Olha bem, esse painel como sendo essa face daqui. Imagina que eu pudesse direcionar isso para você. Vou rodar o painel e digo, da mesma maneira que eu tenho essa face, eu poderia ter uma outra face para cá. É ou não é? Então você vai ter um V assim, com quantas faces? 2. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar de onde? Presta atenção. Aqui é lá em cima, o encontro das duas faces. Aqui em cima, tá vendo esse pontinho aqui? Bem aqui no alto, eu vou cortar daqui e vou descendo, vou descendo, vou descendo. Como assim? Eu vou cortar daqui e vou descendo até aqui. O que eu fiz do lado de cá, fui cortando, sabe o que eu vou fazer? Do outro lado. Como assim do outro lado? Eu vou pegar daqui, meu amigo, e vou cortar para cá. Agora pensa, quando eu dou um corte assim, cortei lá para dentro, vai, cortei. Posso pegar essa parte que está aqui e puxar? Posso. E quando você faz isso, olha a figura que forma. Forma essa daqui, ó, e você sabe. Tem um vérticezinho aqui ou não tem? Tem. Tem uma figura aqui poligonal na base? Tem. Tá unindo ou não tá? Tá. E você acabou de formar o quê? Uma pirâmide. E daí eu quero a sua ajuda. Continua comigo. Depois dessa, olha o que vai ocorrer. Sobra essa parte. Agora está o maior desafio de todos. Quando eu chegar aqui e puxar, o que vira? Lá atrás, eu viro para você e falo, nesse aqui, estava saindo para cá, vindo aqui normalmente, toda a relação, cortei assim, puxei. Quando eu retiro, essa é a parte mais sutil, vai ter uma relação vindo aqui e um plano descendo. Quero muito a tua ajuda. O plano descendo é esse aqui. Aqui, na verdade, isso daqui não sai do plano, sai do papel, vem para cá e depois desce. O que eu quero fazer? Dar um corte lateral. Difícil, eu sei, mas você me ajuda, presta atenção. Quando eu der esse corte lateral aqui, olha a figura, cortei assim. Eu vou dar um corte e depois eu abro. Quando eu abrir, eu trago uma pirâmide para cá e outra pirâmide para cá. E analisa bem, a parte que eu mais quero. Eu quero que você entenda que, independente de, as 3 pirâmides vão ter o quê? A mesma base? 2. Essa e a primeira vão ter a mesma base e a mesma o quê? Altura. Aí você, mas a terceira, esse pedacinho daqui não tem. Calma, calma, calma. Tem uma sutileza que eu guardei aqui no finalzinho para você. Tem sim. Essa região aqui de trás vai ser igual a essa daqui, não vai? E a distância, esse ponto que está aqui, a altura dessa pirâmide vai ser igual a essa. Ou seja, essa e essa tem a mesma base e a mesma altura. De outra maneira, mas tem. O que eu quero lhe falar? Muito simples, que independente de, dentro de todo prisma, sempre vão existir o quê? 3 pirâmides com a mesma base e com a mesma altura. Maravilha. Sabe onde a gente pode chegar? Eu posso chegar agora, depois de tudo que eu te falei, e afirmar com a maior segurança do mundo o que é para você? Que se eu pegar um prisma e do lado dele pegar uma pirâmide e bases o quê? Iguais e com a mesma altura, se eu enchesse a pirâmide de água. Vamos inventar isso. Pensa, se eu conseguisse encher uma pirâmide aqui de água, entornar a água dentro do prisma, enche? Não enche. Faço isso pela segunda vez, entorno, enche? Não enche. Preciso fazer isso quantas vezes? Em 3. E quando eu fizer pela terceira vez, com certeza vai encher. Por quê? Porque eles possuem a mesma base e a mesma o quê? Altura. Logo, dentro do prisma, teria que existir quantas pirâmides, meu querido? 3 pirâmides. Valeu? Continuando. Caso particular. Esse aqui é importantíssimo. Tetraedro regular. Olha o desenho dele. Aqui eu tenho um tetraedro regular. Lembra, lá em poliedros, já te ensinei, tetraedro, 4 faces, regular, todas serão o quê? Triângulos equiláteros. E nesse momento eu quero sua atenção. Tá aqui, ó, uma face, um triângulo equilátero, lá atrás a outra face, do lado de cá mais uma e na base a 4ª face. Por favor, lembra, a altura vem daqui e bate aqui. Bate exatamente aonde? No baricentro. Lembra baricentro? Um triângulo equilátero, o baricentro era o ponto de encontro do quê? Das medianas. Só que como é equilátero, é igual a altura, bissetriz, mediatriz, tudo igual.
Aí tá aqui, Ozinho, baricentro. E o mais importante que eu te ensinei lá em plana, se a distância daqui a aqui for x, a distância daqui a aqui é quanto mesmo? Show, 2x. E nesse momento eu quero muito a sua ajuda. Dá para associar o quê? O mais importante, essa altura com essa aresta. Como eu vou associar essa altura com essa aresta? Eu não sei. Sabe, usando Pitágoras. Como usando Pitágoras? Primeira coisa, na base é um triângulo equilátero. Qual é a fórmula de altura de triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. E se a fórmula é L raiz de 3 sobre 2, você está chamando o lado daquele triângulo equilátero de que letrinha? A. Ou seja, quem vai ser a altura daquela basezinha ali? Vai ser A raiz de 3 sobre 2. Mas como você tem o que nessa base? Acompanha comigo. Um triângulo equilátero aqui. BM, altura. A brincadeira que eu ensinei. X, 2x. Poxa, eu falaria que 3x é igual a A raiz de 3 sobre 2. E se 3x é A raiz de 3 sobre 2, olha a maldade. Dá para achar só 2x ou não dá? Dá. Quer ver? Vamos às contas. Acompanha. O, baricentro, como eu citei, do triângulo equilátero BCD da base, H sendo a altura da pirâmide. Continua. BO, não erre isso. É quanto? 2/3. 2/3 de BM. BM é a altura toda. Se BO é 2/3 de BM, qual era a fórmula para achar BM? A raiz de 3 sobre 2. Lembra? A altura de triângulo equilátero. 2/3 disso. Corta alguém ou não corta? Corta. 2 com 2. E quando eu cortar 2 com 2, que conclusão a gente chega? Que BO passa a valer o quê? A raiz de 3 sobre 3. Destacando esse BO, olha o que a gente vai passar a ter com uma nova relaçãozinha de Pitágoras. Analisa. Daqui a aqui era H. Daqui a aqui era BO. E essezinho daqui, AB, era a aresta daquele tetraedro. Dá para usar pitch aqui ou não dá? Dá. E quando você usa, para. Antes de usar, eu recorda, para não se perder. Eu quero achar o que mesmo? A altura em função da aresta. E se eu quero achar a altura em função da aresta? Me ajuda. Vai ficar como isso daqui? Hipotenusa era Azinho, não era? Azinho ao quadrado igual a A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado mais o que? H ao quadrado. Recorda para mim? A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado vai dar 3A2 sobre 9. E 3A2 sobre 9, corta. A2 sobre 3 que passa para lá com que sinal? Negativo. E do lado de lá ficaria A ao quadrado menos A ao quadrado sobre 3, que dá 2A ao quadrado sobre 3. Logo, quando você resolve isso aqui, jogou para lá, concluiu que H ao quadrado é igual a 2A ao quadrado sobre 3, o H ao quadrado vai pegar esse quadrado e, de novo, passa em forma de raiz. E quando você tira a raiz de 2A ao quadrado sobre 3, guarda para mim. Resultado final disso daí, H igual a A raiz de 6 sobre 3. E você chegou a uma das fórmulas mais importantes do tetraedro regular. A altura dele em função de quê? De sua aresta. Vamos agora para mais uma partezinha. Continuando a ideia, eu passo a ter área total. A área total é fácil. Por que, Rodrigo, a área total é fácil? Simples. Quantas faces são? 4. E se você sabe que são 4 faces e todas eram que figura geométrica? Show! Triângulos equiláteros. Então vem comigo, meu aluno, e me diga. Se eu sei que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o nosso L é Azinho, eu tenho quantas faces? 4 vezes. Lzinho virou A, não é? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corta alguém ou não corta? Corta. A 4 com 4 vai ficar área total igual a ao quadrado, raiz de 3. Valeu? Daqui eu pulo para o volume, independente de qual é a fórmula de volume de qualquer pirâmide. O tetraedro é uma pirâmide e a fórmula do volume dele seria área da base vezes altura sobre 3. Como a nossa área da base é a área do triângulo equilátero, você tem A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 no lugar de área da base, que substituindo vai ficar o seguinte, V igual a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes A raiz, lembra? Altura do tetraedro, A raiz de 6 sobre 3, fazendo a conta comigo, A ao quadrado vezes A ao cubo, raiz de 3 vezes raiz de 6, vai dar raiz de 18, 4 vezes 3, 12 sobre 3, resultado final, volume igual a ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Meu querido, presta atenção, você já viu as relações de pirâmide, área total, volume, ainda puxei para você e te dei uma dica de um caso particular do tetraedro regular. Vamos agora exercitar isso em 2 casos aqui. Vamos lá. Passamos para os exercícios.
A figura representa a planificação de uma pirâmide quadrangular regular, com todas as arestas iguais. Presta atenção, é uma pirâmide quadrangular regular. Logo, você sabe que a base é o quê? Um quadrado. E, além disso, todas as arestas. Ele disse todas as arestas são o quê? Iguais. Se PQ vale 3 raiz de 3 centímetros, calcule o volume da pirâmide. Olha a figura. Aqui eu tenho a pirâmide planificada. Rodrigo, eu não entendo essa pirâmide planificada. Lembra do filme A Múmia? O segredo do filme A Múmia era uma pirâmide que abria o sarcófago. Como? Lembra? Recordou? Tinha lá uma pirâmide e nisso você tocava aqui no alto, a pirâmide ia se abrindo assim, iam caindo pétalas assim para você. Isso daqui é o que eu tenho aqui, meu amigo. Olha bem, você tem aqui as 4 faces que são triângulos o quê? Equiláteros. Por quê? Porque ele disse no seu texto que todas as arestas eram o quê? Iguais. E se todas são iguais, eu tenho triângulos equiláteros. O que vai ser PQ? Ótimo, altura de triângulo equilátero. Falei, importantíssimo, não pode errar essa fórmula. L raiz 3 sobre 2. E se PQ, se eu chamar a aresta de A, vai ser A raiz de 3 sobre 2. Olha que conclusão a gente chega aqui quando eu fecho isso. Fechei. Eu estou fazendo ao contrário. No filme A Múmia abriu. Aqui eu pego a planificação e fecho. Você vai ter PO, O, centro da base. Pergunta a você, isso aqui vai ser o que mesmo? Show. Altura, PQ, vai ser o apótema. Apótema da base? Apótema da pirâmide. E por último, OK. Aí sim, vai ser o apótema da base. Como as arestas, eu estou chamando de quanto? Azinho. Eu posso dizer para você o quê? H, vou achar. Altura da face, o apótema da pirâmide. Qual é a fórmula? L raiz 3 sobre 2. Ou seja, A raiz 3 sobre 2. E quem seria o apótemazinho da base? Como é um quadrado, a distância daqui aqui é metade do lado, não é? Vai ser A sobre 2. Show. Continua comigo e vê como é que fica. PQ, como eu falei, A raiz de 3 sobre 2. Se PQ é A raiz de 3 sobre 2 e PQ no enunciado vem dizendo que é igual a 3 raiz de 3, é só substituir. E quando você substitui aquilo ali, olha a relação encontrada. Corta a raiz de 3 com raiz de 3, o 2 que está dividindo vai para lá o quê? Multiplicando. Conclusão, A igual a 6. E se nosso A é igual a 6, olha, venho aqui, desenho para você aquele triângulo retângulozinho que tinha lá dentro, em destaque na figura anterior. 3 raiz de 3 é o nosso PQ. O apótema da base é a metade da aresta que era 6. Vai virar o quê? 3. Dá para chegar? Tá. Pitágoras aí, rapidinho. Vamos lá. Fazendo isso aqui elevado ao quadrado, 3 raiz de 3 ao quadrado igual a h ao quadrado mais o que? 3 ao quadrado. Jogando para lá, o resultado final vai ser h, a altura da pirâmide, igual a 3 raiz de 2. Mas você quer altura? O que você queria? Vem comigo. Você está querendo é o volume dessa pirâmide. E como é que é o volume de qualquer pirâmide? A área da base vezes a altura sobre 3. Mas a base é que figura geométrica? Um quadrado. E qual é a área de quadrado? L ao quadrado. Eu tenho um lado dessa base? Tenho. É 6. Então qual seria a área da base? 6 ao quadrado. Ou seja, você conclui que o volume vai ser igual a quem? Área da base vezes a altura sobre 3. E aonde está a área da base, você vai colocar o quê? Acompanha lá. A área da base vai ser igual a 6 ao quadrado vezes a altura, que vale o quê? 3 raiz de 2. Isso tudo dividido por quanto, meu querido? 3. 6 ao quadrado, 36. Vezes 3 raiz de 2 vai virar o quê? 108 raiz de 2, que dividido por 3 vai dar exatamente o que o nosso volume? 36 raiz de 2, o que, meu querido? Centímetros cúbicos. Valeu! Vamos agora para um segundo exercício. Calcule o volume do tetraedro regular. Olha, tetraedro regular, que tem área total igual a 36 raiz de 3 metros quadrados. Ah, Rodrigo, eu não vou conseguir fazer. Claro que vai. A gente acabou de ver como é que é a fórmula de área total, independente de. Lembra? Quantas faces tem? 4. Cada área de uma face seria A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Multiplicando por 4, daria apenas o que? A área total? A ao quadrado, raiz de 3. Ou seja, olha a solução, como é que vai ficar. Peguei aqui um tetraedro regular. Tudo que você já sabe. Continuando. A área total é dada pela fórmula que eu acabei de falar com você. A ao quadrado, raiz de 3. Se a área total é A ao quadrado, raiz de 3, você vai pegar aqui onde está ST e vai substituir por quanto, hein? 36 raiz de 3. Meu aluno, aqui entre a gente, corta a raiz de 3 com raiz de 3. Se A ao quadrado virou 36, quanto vai dar o nosso A, hein? Show!
6. E se o nosso A é 6, como você viu, poxa, vamos direto para o volume. Lembra a fórmula? Eu te dei uma dica, eu demonstrei para você. A fórmula do volume era A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Acompanha comigo. Volume, A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Aí é só correr para o abraço, meu amigo. Aonde está A? Você vai botar quanto? 6. E se você bota 6, 6 ao cubo raiz de 2 sobre 12. Só que 6 ao cubo é quanto? 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. Que dividido por 12 dá exatamente quanto, hein? 18. Ou seja, volume é igual a 18 raiz de 2, o quê? Metros cúbicos. Só para não errar. Se não tivesse unidade, o que eu boto ali mesmo? O ponto V. O que é o ponto V? Unidade de volume. Meu querido, aqui termina a nossa aula de hoje. A Grande Pirâmide foi feita de 2.300.000 blocos de pedras individuais, cada um deles com um peso de cerca de 2,5 toneladas. Sua grande galeria mede 47 metros de comprimento e 8,48 metros de altura. Ao finalizar sua construção, a pirâmide pesava aproximadamente 6 milhões de toneladas. A Grande Pirâmide encontra-se alinhada com os 4 pontos cardinais. Meu aluno, como sempre, a minha dica de estudo hoje é para você fazer bastante exercícios, exercitar ao máximo e não esquecer no tetraedro regular a altura dele, aquela formulazinha importante. Eu sei, às vezes você pode até dizer para mim, Rodrigo, é meio chato as fórmulas, eu tenho que decorar, mas você guardando algumas delas vai te ajudar na velocidade e isso vai fazer com que você tenha uma gama de exercícios maior a ser resolvidos. Então, exercita, pratica, que só assim você pode chegar a uma perfeição maior no seu desenvolvimento. Um abraço, foi um prazer mais uma vez ter você. Até a próxima. Na aula de hoje estudamos as pirâmides. E demos ênfase ao caso da pirâmide regular, onde você tem a base sendo um polígono regular. Meu aluno, depois eu passei para o quê? Para o cálculo da área total do volume da pirâmide. Sempre, não esqueça, volume da pirâmide é igual à área da base vezes a altura sobre 3. E conhecemos as fórmulas. As mais importantes, volume de pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. Tetraedro regular, altura do tetraedro regular em função da aresta, A raiz de 6 sobre 3. E por último, área do tetraedro regular, A ao quadrado raiz de 3. Findando, volume, A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Bons estudos! Meu amigo mestre, essa aula de hoje é importante você destacar para o seu aluno uma pirâmide e um prisma, com a mesma base e com a mesma altura. Mostrar para ele que sempre, independente de volume do prisma, área da base vezes a altura, volume da pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. E por último, dar as dicasinhas com o tetraedro regular exercitando, porque isso vai ajudar muito a ele e você vai ter um desenvolvimento cada vez maior quando tiver que fazer exercícios dessa matéria. Meu querido, você é o mestre e você tem um conhecimento. Por isso, um abraço e eu tenho confiança em você.